Quando, em 1968, eu fiz a primeira entrevista com o Chico, da forma que ele sempre costumava se manifestar, sempre preocupado com o outro. Terminada a entrevista, em determinado momento, naquele jeitinho muito peculiar, Chico disse para mim: "Ô Saulo, você conhece a história do Fogo Selvagem, de uma irmã muito querida que é Aparecida?" Eu digo: "Não, Chico, eu lembro de ter visto essa senhora num programa da Hebe Camargo, na TV Record, o ano passado, mas não lembro detalhes." Ele disse: "Pois é, Aparecida é muito bondosa, está lutando muito com os seus doentes do Fogo Selvagem, mas sem nenhum amparo, sem nenhuma proteção. E eu, como ele sempre agia, né, posso fazer muito pouco por ela, se não pedir a amigos como você que lhe dê uma ajudinha a mais." E lá fui eu, com todos os meus colegas. Era um dia, havia gravado com o Chico no dia 2 de maio, a primeira parte da sessão da Comunhão Espírita Cristã. Era um sábado e eu aguardava segunda-feira outra sessão para prosseguir o trabalho. Como o dia 3 para mim era quase que feriado, era outra equipe que cobria a abertura da festa do Zebu e Uberaba, tradicional. Eu aproveitei então o que seria a folga desse dia com a equipe e fui para o que seria o Hospital do Fogo Selvagem. Dantesca cena, Nelson. Triste sob todos os aspectos, doentes mal vestidos, alguns até despidos, ausência de tudo, ausência de remédio, enfim, um sofrimento atroz. Eu, na minha reportagem, muito revoltado, já era eu um caçado do governo militar, um ex-exilado político, um ex-preso político. Eu sabia que eu ia me envolver com mais confusão com os militares, mas não tomei conhecimento. E num tom de revolta eu abri essa reportagem e lembro nitidamente de que forma. Senhores telespectadores do Diário de São Paulo na TV, muito boa noite. A minha reportagem desta noite é um soco na cara da autoridade de Uberaba e do Brasil, que ao passar perto de um lugar chamado Hospital do Fogo Selvagem, vira a cara para não sentir o mau cheiro e muito menos para ver o que ali está acontecendo. E o pior ainda, não querem, não podem e entendem que não devem ouvir os gemidos de tanta gente amíngua de tudo, principalmente de amor fraterno. Menos de uma pessoa, da dona Aparecida Conceição Ferreira, a negra que abandonou a sua família para cuidar destes doentes deserdados. Isto em linhas gerais. Como a minha cabeça costuma nessas horas que eu me emociono com os meus colegas e com vocês, eu tenho quase que certeza absoluta que o texto de improviso é este que eu acabo de dizer. Saiu de mim numa noite de 5 para 6, ou de 4 para 5, de junho de 1968, quando foi ao ar a reportagem do Fogo Selvagem. E o que eu mostrei ontem aqui, que é um documento histórico, que pretendo apresentar e anunciei que sairá no nosso próximo livro. Em determinado momento, esta campanha, a minha reportagem, em consequência desse impacto, virou uma campanha. O Brasil inteiro se condoeu de todo o drama e eu, que esperava até ser advertido ou preso novamente pelos militares, ao contrário, tive apoio de muitas unidades militares que fizeram campanha. Eu lembro bem do tiro de guerra 180, quem estiver te ouvindo vai lembrar que isso existiu ou existe. Tiro de guerra 180 na cidade de Itapetininga. Aqueles moços soldados se reuniram por ordem do comando para coletar bens na cidade, valores na cidade, roupas, comida e remédios para levar para a nossa campanha em favor do Hospital do Fogo Selvagem. Um outro detalhe muito curioso, eu lembro que ocorreu na cidade de Barretos, creio que essas moças que vou citar até sejam hoje mamães, 2 meninas de 13 e 14 anos de idade. Uma delas, a muito custo, o pai conseguiu falar comigo por telefone. E veja bem, 2 crianças de 13 e 14 na terra do peão do boiadeiro, em Barretos. Elas pegaram a bonequinha e rifaram a boneca para conseguir o dinheiro para ajudar a campanha do Fogo Selvagem. A cidade de Catanduva tinha uma figura humana extraordinária, chamada Padre Albino, da Igreja Católica, e a grande liderança espírita da família Zancané, do ex-senador Zancané. Eu tenho em meu arquivo, Nelson, uma foto extraordinária e essas narrativas muito interessantes. Os católicos e espíritas
de Catanduva, cidade próxima de Ribeirão de Rio Preto, onde hoje está a sede da minha editora Intervidas, se uniram, fizeram a campanha na cidade e há uma faixa enorme conduzida pelos espíritas da família Zancané e o padre Albino, escrito católicos e espíritas unidos em Catanduva pela campanha do Hospital do Fogo Selvagem. Se eu ficar aqui, se a garganta ajudasse, eu iria contar a campanha toda, porque isso me emociona muito. Então, veja bem, o que aconteceu? Essa história um pouquinho longa que eu não falei, porque não tinha condição física e o tempo não me permitia, estou contando agora para esse seu documentário. Então, o que eu mostrei ontem como resposta a esse empenho foi o seguinte: quando a campanha tinha exatamente uma semana, que estava assim o Brasil inteiro ajudando com esses detalhes que eu acabei de enumerar, alguns são muitos outros que eu recordo, eu sou chamado surpreendentemente na sala do diretor de programação, Cassiano Gabos Mendes, já falecido, e diz o seguinte: Saulo, parabéns, essa campanha espetacular, todos os elogios possíveis. Mais uma vez, tudo que você faz dá certo, mas só que tem uma coisa. O Severino aí do Departamento Comercial está comentando que nós já demos a nossa contribuição ao Fogo Selvagem, está na hora de parar a campanha. Eu digo, aí eu comecei a discutir, brigar, mas como? Agora que a campanha está no auge. Mas infelizmente essa é a ordem que nós estamos dando e hoje à noite você vai ao ar e encerra. O programa Diário de São Paulo na TV era ao vivo. Tudo bem. Recebi a ordem de serviço escrita, aguardei o momento, nem sequer a Edna, minha mulher, eu comuniquei o que eu ia fazer. Quando o programa entrou no ar, disse, boa noite, telespectadores. Estou muito feliz, muito agradecido ao Brasil inteiro pela acolhida que está dando a campanha nossa em favor do Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba. E diante do sucesso, do amor, do carinho, da contribuição do brasileiro a esta campanha tão importante, que está nos ajudando, a pedido de Chico Xavier, a salvar vidas em Uberaba, eu quero dizer aos senhores que acabam de receber essa ordem de serviço. Lógico que os diretores ficaram apavorados, provavelmente, né? Diz assim, a ordem de serviço diz exatamente o seguinte: parabéns ao repórter Saulo Gomes pela iniciativa. Agradecemos a todos aqueles que estão colaborando com esta campanha. E durante mais uma semana a TV Tupi vai se dedicar à campanha em favor dos doentes do fogo selvagem. Eu choro. Eu não posso falar. E a campanha prosseguiu. E o resultado está aí. Sem dúvida o gênio maior hospital do país. Passada a emoção, né? É muito lógica, né? Mas... Então, o que aconteceu exatamente, eu dizia, né, Nelson? Naquela noite. Aí eu entrei no ar, revoltado e lógico. Eu era apenas um funcionário, contratado da TV Tupi, um repórter. Se eu desrespeito uma ordem de serviço desta importância, sem a menor dúvida, que o caminho certo era, no dia seguinte, eu ser demitido por justa causa. Mas eu pensei assim, perco o emprego, mas não perco a oportunidade de ajudar quem precisa. E fiquei naquela expectativa, aguardando a hora do chamado bilhete azul. De repente, à tarde, aí eu lembro a data bem, que é de 5 ou 6 de junho, me chega uma pessoa, me procura, me chamaram, chegou um rapaz de Uberaba que quer falar com você. Cheguei lá, me entregou um envelope e disse, o Saulo Gomes, Chico Xavier mandou entregar essa cartinha a você. Eu só vim a São Paulo para isso, vamos voltar agora. Detalhe, São Paulo a Uberaba são 480 quilômetros, uma ida e volta dá quase 1000 quilômetros. Tudo bem. Quando abri, e esse é o documento que eu exibi aqui, a carta tinha um bilhetinho, só o bilhete eu exibi ontem aqui, de Chico Xavier dizendo, na noite de 5 de junho, de 5 de 6 de 68, ao termos conhecimento das dificuldades, veja bem, eu não falei com ninguém, muito menos com o Chico Xavier, ao termos, mais ou menos em linhas gerais é isso, ao termos conhecimento das dificuldades que o repórter da Associada Saulo Gomes está encontrando em relação à campanha do Hospital do Fogo Selvagem, recebemos uma mensagem de Emmanuel, endereçada a mim. Essa mensagem tem umas 12 ou 14 páginas. Eu vou publicá-las na íntegra
no original, no meu novo livro. Então, termina o bilhetim do Chico dizendo que Emmanuel mandou esta mensagem, e aí, quando eu abro, em linhas gerais, diz lá, Nelson, que mais ou menos essas palavras, que eu tenho que entender que fazer a caridade é coisa muito difícil até de ser compreendida, mas que ele, Emmanuel, e todos os demais espíritos estarão me ajudando a concluir a campanha. Coincidentemente, quase que no mesmo instante, chega um emissário do diretor-presidente dos Diários Associados, o senhor Edmundo Monteiro. O emissário dele vai dar 7 de abril, no centro de São Paulo, Alto do Sumaré, me procura na minha sala de reportagem e me entrega uma cópia. Diz assim, olha, eu acabei de entregar ao Cassiano Gabos Mendes essa ordem de serviço, essa ordem aqui do senhor Edmundo Monteiro. Eu guardei uma cópia para vocês, o colega não podia fazer isso. Quando eu abri, vou publicar isso na íntegra no livro, estava lá assim, Cassiano, é meritória a campanha do Saulo Gomes em favor dos irmãos sofredores do Hospital do Fogo Selvagem. Arranje espaço para ele continuar com a campanha. Então veja que coisa espetacular. Então, resultado, a campanha prosseguiu, e aí, para concluir o que eu mostrei ontem, uma foto, não podendo mostrar todo o documentário que tenho, em fotos e filme, daí mostrei eu com vários populares, muitas pessoas, já no dia 16 de junho de 68, chegando a Uberaba, Dona Aparecida, garbosa, colocada por mim dentro de uma ambulância 0 quilômetro, que puxava um comboio de 23 caminhões carregados de doações. O menor era o do Diário de São Paulo, tinha 3,5 toneladas. Nós tínhamos carretas de 10 e 12 toneladas carregando material. Era tanto o volume, Nelson, do que foi doado para o Hospital do Fogo Selvagem, e com esse material nós construímos tudo, que nós tivemos que arranjar 2 galpões grandes em São Paulo para armazenar todas aquelas doações. E 2 ou 3 dias antes de encerrar a campanha, portanto, um pouco antes do dia 16, eu apelei no ar para que as transportadoras nos dessem, porque nós não podíamos pagar, caminhões capazes de levar tudo aquilo para Uberaba, o que aconteceu. Chegamos a Uberaba, curiosamente, foi decretado feriado na cidade, encontrei muitas faixas com o nosso nome pela cidade, agradecendo, etc. Isso, e para surpresa maior, eu que esperava ser preso pelos militares, os vi passar um pequeno palanque improvisado ao lado do prefeito da época, chamado João Guido, e eu ao lado, com meus colegas, todo sujo, cansado da viagem a noite toda, vendo um desfile escolar e militar, 2 ou 3 batalhões, sei lá, em homenagem à equipe associada pela campanha do Fogo Selvagem.